jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Pop Inbox e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês estão pedindo há muito tempo e finalmente chegou o dia. Eu tô fazendo um mistério como se não tivesse um título em caps lock aqui embaixo, mas enfim, o vídeo de hoje é como identificar um pop falso, porque sim, como todas as outras coisas que existem de marca no mundo, pop também foi falsificado. Então hoje em dia é muito comum você encontrar, tanto na internet quanto em lojas físicas, inclusive, pops falsos, e a gente vai mostrar pra você o que você precisa saber para não ser enganado de jeito nenhum. Então esse vídeo ele é muito importante principalmente para colecionadores, mas também para qualquer pessoa que não quer ser enganada na internet. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Então aproveita e compartilha também com seus amigos que você sabe que colecionam para todo mundo ficar sabendo e ninguém ser enganado. Como identificar um pop falso é uma pergunta que a gente recebe muito, inclusive no nosso último vídeo de perguntas e respostas, perguntaram pra gente também, eu vou deixar o card em algum lugar aqui em cima, se você quiser você assiste lá, e a gente já deu algumas dicas, mas hoje a gente vai fazer um guia definitivo com tudo que você precisa saber para nunca comprar um pop falso. Tá? E para isso, a gente escolheu um pop que está sendo muito falsificado recentemente, e a gente vai mostrar para vocês a diferença entre o falso e o original. Então, o pop que a gente escolheu é a Luna de Harry Potter, a Luna com óculos, que é um dos pops mais raros de Harry Potter. A gente também já falou dela no unboxing que a gente fez com os pops mais incríveis de Harry Potter. E ela agora é um pop que está sendo muito falsificado, então a gente vai falar dele especificamente, mas as dicas que a gente der sobre ele valem para todos os outros pops também. Então essa Luna aqui, ela é uma Luna que, como a gente falou no nosso vídeo, ela vale aproximadamente uns $100 lá fora, sendo o mínimo. Então aqui você não encontra por menos de tipo R$600. A última que a gente vendeu, inclusive, foi perto desse valor. Só que aí, muitos dos nossos clientes falaram que estavam achando anúncios dessa Luna na internet por tipo R$80, R$90 e perguntaram pra gente se era falso. E como não existe milagre nesse mundo, a gente falou que sim, é falso. E aí perguntaram pra gente, mas como você sabe? E de fato a gente nunca tinha comprado um pop falso na vida. Então a gente falou, vamos comprar e ver com vocês se é original ou se é falso. Então essa Luna aqui a gente comprou na internet, a gente jogou lá no Google Luna de óculos Funko e apareceu este anúncio, é de Marketplace, então aquela loja que tem vários revendedores no mesmo site. E ela estava por R$89, a gente pagou mais R$10 de frete. Então tecnicamente o que seria um pop exclusivo e raro, que vale mais de $100, a gente pagou R$90. Lógico que tá bom demais para ser verdade, mas a gente vai mostrar para vocês aqui as diferenças. Então antes da gente ir pra Luna para ver as diferenças entre a original e a falsa, eu vou dar uma dica muito fácil para você reconhecer pop falso, principalmente na rua, porque esses daqui que eu vou mostrar a gente encontrou todos na rua, andando por São Paulo. Então se na caixa do seu pop estiver escrito Grutote, ele é falso. Se estiver escrito Danosos, ele também é falso. Se todos eles se chamarem Dragon Ball, ou se todos eles se chamarem Stormtrooper, ou se ele é um Wolverine que parece que viu coisas que não queria ter visto, ou ainda se todos eles fizerem parte da Justiça, nem sei ler isso, ele obviamente é falso. Mas até aí é muito fácil, né? Você vê, tá na cara literalmente. São pops bem estranhos, eles são vendidos por valores bem baixos, principalmente em banca de jornal e essas coisas, mas também já vi vendendo na internet. Todos eles são obviamente falsos, né? Às vezes tem um Batman nos Vingadores ou um Homem de Ferro na Liga da Justiça, né? Esses pops falsificados realmente eles não têm assim nenhuma base, eles só vão lançando lá. E infelizmente tem muita gente que ainda compra, mas tem uns que são bem mais difíceis de você reconhecer se é verdadeiro ou falso, principalmente se você não tem um para comparar. Então a gente vai usar a Luna para mostrar para vocês as principais diferenças e para ficar mais fácil para os seus futuros pops. As diferenças entre um pop original e um pop falso começam pela caixa. Então aqui a gente tem uma Luna original e uma que provavelmente é falsificada, que a gente comprou pela internet. E essa daqui, como ela é de coleção, a gente não está com a caixa dela, mas nós temos a caixa de um pop de Harry Potter que é exatamente da mesma wave dessa Luna. Tá? Então a gente vai mostrar pra vocês as diferenças pela caixa dele. Então a gente começa que assim, o material dessa caixa ele é bem mais fino e bem mais leve do que o da outra caixa, que ele é mais encorpado. Tá? Mas isso daqui realmente é bem difícil de você perceber. E uma coisa importante de vocês saberem antes da gente começar é que muitas dessas coisas que a gente vai ver não são regras absolutas. Então vamos lá, a primeira diferença que a gente notou nessa caixa da Luna é que primeiro, aqui onde está escrito Pop, na caixa original,
O pop tem bolinhas em cima, né? A parte mais forte, do amarelo mais forte, fica na parte de cima da palavra e o mais claro embaixo, e as bolinhas ficam em cima. Já no pop falso, aqui dessa outra aluna, ela está invertida. Então, onde em cima fica a parte mais clara e embaixo a parte mais escura com as bolinhas. Todos os outros pops, a gente conferiu aqui, todos eles são igual a essa caixa do Lúcio original. Então, as bolinhas ficam em cima. Outra coisa ainda aqui no pop é que aqui na caixa do Lúcio, a original, o pop fica mais centralizado dentro do balãozinho, enquanto que na caixa da aluna falsa ele fica bem em cima e aqui embaixo sobra bastante espaço em branco. Então já é outra indicação também de que não é uma caixa original. Além disso, tem as cores. Na caixa do Lúcio original, a cor é muito mais escura do que essa caixa da Luna, que ela parece que está meio desgastada, como se estivesse exposta ao sol, alguma coisa do tipo. Então a cor também muda. Outra coisa na parte de trás da caixa, que na caixa do Lúcio, aqui na parte de baixo, tem umas informações falando sobre a Warner, sobre a Funko e falando da licença, enquanto aqui na caixa da Luna está em branco, não tem nenhuma informação. Nesse caso aqui, tá escrito Harry Potter em cima da caixa da Luna, aqui na frente, mas não tem aquele TM de trademark, né, que é da marca. Então essa é outra indicação também. E a gente já viu pops falsos também, que não tem aqui escrito o nome do filme, da série, ou de onde que vem o pop. Então aqui fica em branco. Se tiver em branco, também é falso. Tem outra coisa que a gente já viu em caixas de pop falso também, é que aqui onde está escrito pop, tem um risquinho no meio que separa o O em dois. Tá? Então se tiver isso, também é falso, com certeza. Não tem outra opção, ele com certeza é falso. Então essas daqui são as coisas que a gente pode notar por fora. Mas o jeito mais fácil de identificar se o pop é falso pela caixa é pela parte de baixo da caixa, porque é aqui onde tem todas as informações realmente importantes. Então aqui embaixo da caixa, olha a diferença de informação que tem aqui na caixa do Lúcio e que tem na caixa da Luna, que foi a que a gente comprou pela internet. Tá vendo que aqui, ó, na caixa do Lúcio tem o nome da Funko, tem um adesivo com um código, além de ter aqui as redes sociais da Funko também. Enquanto que na caixa da Luna não tem nenhuma dessas coisas. Na parte de baixo da caixa, sempre vai ter um código da Funko, que geralmente ele vem com 2 letras e alguns números, 6 números. E esse código ele pode estar tanto em adesivo, como é o caso dessa caixa. Ele também pode aparecer em baixo relevo, então dá para você sentir quando você passa a mão. Ou também ele pode estar só escrito em tinta preta normal aqui do lado. Mas todas as caixas originais têm. É possível que se for um pop muito antigo e ele tivesse esse adesivo, o adesivo pode ter caído, mas é raro disso acontecer. E lembrando que toda vez que você for ver, tentar perceber se seu pop é original ou não, você tem que levar em conta vários fatores e não um só. Às vezes você pode ver uma coisa, tipo, não tá com um código, mas todo o resto bate. Se todo o resto bate, é muito capaz que o seu pop seja original e só esteja faltando o código. Inclusive, a gente vai mostrar no pop depois, um pop original, que eles geralmente têm um código embaixo do pé, mas já aconteceu da gente receber um que a gente tem certeza absoluta que é original, porque veio direto da Funko, mas ele estava sem o código. Às vezes erros podem acontecer. Inclusive, essa é uma coisa muito importante, que a gente não pode achar que só porque tem uma falha de pintura significa que o pop é falso. Muito pelo contrário, a gente já recebeu muito pop com falha de pintura. Infelizmente, a Funko não considera uma falha, não considera que é um defeito, e eles mandam mesmo assim. Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente já recebeu um pop sem mão. Um Owen de Jurassic World, ele veio simplesmente sem mão. Original, a gente tem certeza absoluta que é original, ele tem todas as características, mas ele veio sem mão. Por quê? Porque passou pelo controle de qualidade da Funko. Então você acha que uma falha de pintura não ia passar? Acontece, é normal. Lembrando que lá fora eles são bonecos de tipo $10, então não tem toda essa preocupação em fazer uma tintura perfeita, infelizmente. Mas a Funko tem melhorado muito, tá? Se vocês olharem os pops mais antigos, eles tinham muito mais defeitos e mais falhas do que tem hoje, mas às vezes pode acontecer, não significa que ele é um pop falso, ele só passou pelo controle de qualidade. Outro pop que a gente recebeu um Ope de Sons of Anarchy, é um pop raro e ele veio sem um braço. Simplesmente veio sem um braço, tá faltando o braço inteiro dele e a gente não sabe o que aconteceu, mas ele passou pelo controle. Não é um pop falso, ele é original, então imagina a nossa tristeza quando a gente viu que ele não tinha um braço, não dá mais pra vender.
mas passou pelo controle, ele é original com certeza. Um último detalhe sobre a caixa da Luna é que, como a gente já tinha falado no outro vídeo, essa Luna ela foi exclusiva da San Diego Comic Con de 2017 e ela viria com uma etiqueta aqui falando que é exclusiva, e essa daqui veio sem a etiqueta. A gente já viu o caso de pops que são exclusivos, falsificados e que vem sim com a etiqueta, então não é obrigatório, tá? Não é uma regra absoluta. Inclusive, se ela tivesse sido importada, por exemplo, da Austrália, ela poderia vir sem o selo, porque às vezes acontece também. Tá? Então não significa, só isso não significa que é falso, mas a gente está vendo aqui a junção de todos esses fatores e a gente chega à conclusão de que é sim falso. E a gente vai mostrar agora pra vocês as diferenças no bonequinho, no pop, que é o que importa de verdade. Agora eu tô tirando aqui da caixa, ela veio no blister normal. Eu vou mostrar pra vocês a diferença nos bonequinhos. Essa falsificada também veio com uma base, igual a Luna original. Deixa eu ver se encaixa. Não encaixa. Olha. É sério, não encaixa. Bom, então como vocês puderam ver, eu não consegui encaixar a base dela, porque os pés dela são mais juntos do que os buraquinhos aqui que vem na base. Então, realmente eu não consigo. E ela não para de pé sozinha, porque ela tem um pé maior que o outro, ela tá meio manca, é uma Luna coxa, não sei o que aconteceu. Mas então, essa é uma principal diferença, você provavelmente nem consegue deixar ela de pé. Outra coisa, ela é bem mais leve também do que a original. E olha isso, a cabeça dela mexe sem esforço nenhum. 360 graus, quase o Exorcista. Enquanto essa daqui, ela até mexe a cabeça, mas você tem que fazer força. Tá? E ela, nem sei se ela mexe completamente, nem vou mexer também. Mas tá vendo, ela fica aqui paradinha na base, consegui encaixar sem problemas. Enquanto essa daqui eu realmente não consegui encaixar e ela tá girando a cabeça aqui loucamente. Acho que a principal diferença, você olhando assim de cara, são os óculos. Porque os óculos da Luna original, eles estão perfeitamente encaixados nos olhos dela, tá? Os olhos dela estão bem centralizados, as lentes são mais escurinhas também. Enquanto essa daqui a lente está bem clara e ela parece meio vesga, porque o óculos está todo torto, então o olho fica diferente, não dá para enxergar quase o nariz dela, porque o óculos fica bem em cima. Então você olhando assim de cara, principalmente se você tem uma original para comparar, fica bem claro as falhas. Se você não tem uma original para comparar, fica um pouquinho mais difícil, mas uma dica que eu dou é que nesse caso não se aplica porque os óculos dela, as lentes estão bem transparentes. Só que em outros casos, pops que tem detalhes translúcidos, tipo o Harry que está segurando uma profecia, quando ele tem uma versão falsificada dele, e na versão falsificada a profecia não é transparente, ela fica opaca e tem uma cor sólida, então ela não é transparente. Tem um outro também, o Vegeta de Dragon Ball, que ele tem aquele visor que no pop original ele é transparente e no falso ele não é transparente, ele é sólido, vermelho, nem dá pra enxergar o olho por trás. Então essa é uma boa dica também. Se você tem algum pop com algum detalhe transparente, é bom dar uma olhada. Então, olhando de primeira, essa é a principal diferença que a gente vê. Mas tem alguns outros detalhes. Por exemplo, no brinco, a cor do brinco original ele é muito mais vivo do que a cor do brinco falsificado, tá? O pasquim também que a Luna tá segurando, dá pra ver claramente a diferença de detalhe. O pop original é muito mais detalhado, tá? As cores são mais vivas também, não só do pasquim, mas da roupa que ela tá usando. E apesar de eu ter falado que ter falhas de pintura não significa que ele é falso, neste caso aqui, este falsificado está bem mal pintado, então tem algumas falhas na mão também, a perna que tá uma menor que a outra, o cabelo dela também tá de cores diferentes, o rabo de cavalo e a parte de cima do cabelo, tá todo manchado, não é uma cor igual, e aqui no rabo de cavalo também parece que alguém só veio e encaixou de um jeito estranho, tá bem grotesca essa Luna, você passa aqui a mão, você sente uma textura que você não vê em nenhum outro pop original. Então esses são os detalhes mais aparentes. Agora, uma outra coisa que às vezes pode ajudar é que no pop original, quase todos eles têm uma inscrição no pé
ou embaixo do pescoço, aqui embaixo, ou dependendo do pop, se tem alguma outra parte que dá pra colocar na parte de baixo, eles têm uma inscrição, como por exemplo nesse daqui tá escrito Funko, o site da Funko, Made in China, importante. Pode estar escrito que foi feito na China ou pode estar escrito que foi feito em Taiwan, é normal, é daí que vem os pops mesmo, não significa que são falsos, apesar de ter muitos falsos que vêm da China, então se você já viu algum pop tipo no AliExpress, muito provavelmente é falso, não vou falar que é uma regra, porque eu não comprei todos os pops do AliExpress. Eu, na verdade, nem nunca comprei um pop falso, é a primeira vez que eu tô vendo um em mãos, mas eu sei de gente que já comprou do AliExpress e que veio falso mesmo, apesar de estar escrito que é original. Inclusive, essa Luna aqui que a gente comprou na internet, no anúncio dizia que era um produto original, tá? Então a gente, obviamente, vai devolver, não vai ficar com ela, mas a gente comprou pra tirar a prova, né? Perguntaram pra gente como você sabe que é original e realmente eu não tinha como saber, como provar. Então por isso que a gente está mostrando para vocês. Quando a gente segura também as duas, assim, frente a frente, a gente vê que a cabeça da original é maior também. Então essa daqui, a falsa, ela é menorzinha. E até a cor do botão do casaco delas é diferente. A cor do botão da Luna original, ele é mais marronzinho, enquanto a da falsa é cinza. Tá? Então são alguns detalhes, mas esse daqui eu acho que existe falsificado mais bem feito, porque é bem difícil não notar que esse daqui é falso, tá? Porque ele realmente é bem inferior à qualidade. Então, esse vídeo você pode usar para fazer as comparações e ver aí os pops que você já tem. Mas se você quer evitar de comprar um pop falso, você tem que sempre prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro deles é o preço. Como eu falei, essa Luna aqui é original, ela vale mais de R$600, enquanto essa daqui eu comprei por 90. Não existe milagre, não tem ninguém no mundo que seja tão legal que quer se desfazer de um pop de $100 por R$80. Isso não existe. Então sempre desconfia. Porque, por exemplo, essa Luna aqui, ela foi vendida, como eu disse, ela é exclusiva da San Diego Comic Con, então o primeiro preço dela ali, original, foi $15. Então, para uma pessoa vender na internet, no marketplace, por R$80, ela não teria lucro nenhum, se duvidar, ela estaria perdendo dinheiro. Tá? Então, realmente não tem como. Então, tem muitos pops hoje em dia que são exclusivos e são falsificados. O Nut com a maleta também de Animais Fantásticos é um dos que mais tem falso e o dele inclusive vem com a etiqueta. E aí fica uma dica se você tem o Nut e quer saber se ele é original ou falso. Na caixa você pode ver já as diferenças, as mesmas que eu comentei da Luna. E os pops que seguram varinha, porque tem Harry falso também, a varinha é sempre mole, ela nunca é rígida. E a do Nut especificamente, a cor dela também muda um pouco do pop original. Pra você ver, joga no Google ou no aplicativo da Funko, que a gente também já falou, tem lá uma imagem de como ele deveria ser. Então dá uma olhada, vê as diferenças. É lógico que a imagem não é exatamente igual ao produto quando tá em mãos, mas tem algumas coisas que dá pra você ver e reparar a diferença. Outra coisa também, tá muito comum na internet hoje em dia aparecer, principalmente se você já compra pop na internet. Então, por exemplo, pra mim aparece muito, como eu vendo também, aparece muito anúncios de outras lojas, outros vendedores, e vira e mexe aparece um anúncio falando de um pacote com 10 pops de super-heróis por R$170, R$150. Não existe, um pop custa 100, como você vai vender 10 deles por 150? Não tem como, e aparece muito desse, muita gente compra achando que é original. É claro que tem vendedor que realmente não entende, não sabe do que está vendendo, e nem todos eles estão vendendo ali falso de má fé. Mas tem gente que simplesmente não conhece mesmo, então é sempre bom você comprar com gente que conhece, com gente que você já conhece também, que você confia, né? A gente, por exemplo, não trabalha com produto falso de jeito nenhum, né? Eu falei, eu nunca nem tinha pegado um pop falso em mãos até hoje, então a gente preza muito por isso, porque a gente vende principalmente para colecionadores, né? E para as pessoas, é um produto caro que você, geralmente de um personagem que você gosta muito, vai para sua coleção. Então, às vezes, é importante você ver de onde está vindo, com quem você está comprando, para saber se ele é original ou falso. A gente vai deixar aqui na descrição também um link para um post no nosso blog falando sobre os pops que mais são falsificados. Porque como todas as outras coisas, vai crescendo a demanda, vai crescendo esse mercado paralelo aí de produtos piratas. Então hoje em dia tem muito pop que é falsificado, obviamente não são todos, mas a gente vai deixar no post os que mais são falsificados para vocês ficarem mais espertos, especificamente com esses. Inclusive um deles é a Eleven, de Stranger Things. Vocês lembram que eu falei que geralmente no pop original, embaixo do pé ou no pescoço ou em alguma outra parte vai ter um código, né?
Assim que essa Eleven foi lançada, a gente recebeu nosso primeiro lote e no meio de todas elas tinha uma que não tinha o código branco das letras e dos números. E a gente ficou super preocupado, falou, o que tá acontecendo, né? Porque se todas as outras têm, será que é falso? A gente falou com colecionadores daqui, de lá de fora, e na verdade é só porque em uma tava faltando. Do mesmo jeito que alguns podem ter problemas de pintura, o dela tava faltando o código no pé, mas todas as outras características eram de um pop original. A gente comprou do fornecedor que é direto da Funko, então é lógico que era original, mas a gente ficou com medo. Então, e aí só depois a gente foi descobrir que no pop falso da Eleven, porque sim, existe o pop falso da Eleven, pra vocês terem uma ideia, existe até chaveiro falso da Eleven, eles estão falsificando chaveiros. E no falsificado da Eleven, ela não tem a golinha da camiseta. Nesse daqui, ela tem a gola, mostra uma parte do pescoço, enquanto que no pop falsificado não tem a gola, já vai da cabeça direto pro vestido. Então essa é uma dica pra vocês. Outra característica que pode definir se um pop é verdadeiro ou se é falso é que, lembra que eu já falei em outros vídeos que pops da Marvel e de Star Wars, eles todos têm mola na cabeça, tá? Todos eles são bobblehead, a cabeça mexe, enquanto que tem algumas versões falsas deles que a cabeça é igual de todos os outros pops e não mexe. Significa que ele é falso, tá? Só tem, se não me engano, um pop da Marvel que saiu sem a cabeça bobblehead original, que é um X-Men, um Wolverine muito antigo e que foi um erro, então existem pouquíssimas peças dele, todos eles depois vieram com a mola na cabeça. Então se você tem um de Star Wars ou da Marvel que não tem a mola e que não seja um movie moment, aquele que é uma cena de filme, ele com certeza vai ser falso. Então essas foram as principais diferenças para você identificar um pop original, um pop falso. Então agora a gente vai recapitular tudo que você precisa saber, que você precisa prestar atenção no seu pop para saber se ele é original ou se ele é falso. Então primeiro, se está escrito Grutote, apesar do nome ser incrível, significa que ele é falso. Outra coisa, na caixa, a gente vai prestar atenção na cor da caixa, no logo do pop, se as bolinhas estão em cima ou embaixo. As informações embaixo da caixa, principalmente, procura pelo código, vê se tem rede social da Funko, se tem o nome da Funko, porque nesse caso aqui nem isso tem. Então depois, passando da caixa, quando você estiver com o pop em mãos, repara na cor do pop, geralmente a pintura pode ser desgastada, meio estranha. Repara também na base, porque na verdade eu nem sabia desse detalhe, mas como vocês viram, essa Luna falsa nem coube na base, então ela nem ficaria em pé. Ela tem um pé maior que o outro, ela seria manca. Então essa é uma indicação também. Dê uma olhada no pé ou embaixo do pescoço, procura na verdade qualquer parte de baixo do pop se tem algum tipo de inscrição, site da Funko ou código com letras e números, também é uma indicação. Se seu pop tiver alguma parte translúcida, transparente, dá uma olhada para ver se não tá opaco, se não tá sólido, isso também é uma indicação de que pode ser falso. Também você pode ver se o óculos tá torto, se o óculos é mole. No caso do Harry de chapéu seletor, ele é bastante falsificado também. E o óculos é sempre torto, a cara dele fica estranha, a cicatriz é muito forte. Então presta atenção principalmente nos detalhes. Quando o pop tem maquiagem, geralmente ao redor dos olhos. No pop original ela é mais esfumada, enquanto no pop falso ela é bem marcada, bem forte. Como é o caso, por exemplo, da Harley Quinn, a Arlequina de Esquadrão Suicida. No pop falso parece que ela levou um soco no olho, que fica tudo manchado em volta. Ou a cicatriz do Harry, que fica mais forte no pop falso também. E também ver se ele é muito mole, se ele é muito fácil de mexer. Por exemplo, essa Luna que eu falei aqui, ela dá umas 360 aqui sem problema nenhum. Então, esses são os principais cuidados que você tem que ver, os detalhes que você tem que prestar atenção. Então, outra coisa para prestar atenção na hora de comprar, ver o preço. Se tiver muito barato, não existe milagre, ninguém é tão bom assim nessa vida. Desconfia se o preço estiver muito abaixo dos preços pedidos em outros lugares. É lógico que existe promoção, mas alguém vai fazer uma promoção de um pop que custa $100 para vender ele por R$100? Não faz sentido. Então o preço é outra coisa para prestar atenção. E o mais importante de tudo é com quem você está comprando. Tá? Vai com alguém confiável, compra com a gente não vende pop falso de jeito nenhum, a gente sabe identificar quando um pop é falso, então isso jamais vai acontecer com você. Mas tudo bem, se você já comprou ou se você quer comprar em outro lugar, dá uma olhada, vê se é confiável, se já vendeu pop falso, se tem uma reputação boa. Isso é sempre importante também de ver para você não ter um pop falso na sua coleção achando que você tá lá com um pop super legal, até porque se amanhã depois você quiser revender ou você desistir de colecionar, você não vai ganhar nada com um pop falso, tá? Não é porque ele é um pop falso de uma Luna que vale R$600 que ele vai valer, sei lá, metade do preço. Ele não vale nada porque ele é falso, não foi feito pela Funko.
a Funko tá rica lá e tal, mas eles fazem um bom trabalho, eles se esforçam, eles têm que pagar tanto a mão de obra quanto os direitos de cada um desses personagens, eles têm que pagar pela licença. Tá, então, compre de quem você conhece, não compre produtos pirata, não apoie isso, tá? Tem muita gente que compra achando que tá comprando original e não é. E lembra também que se você tá desconfiando que você tem um pop falso, vê se você tem mais de um desses indícios que a gente falou aqui, tá? Se for uma coisa só, tipo uma falha na pintura ou tá faltando um código, não significa que ele é falso. Vê todo o contexto ali pra você ver se ele é original ou se ele é falso. Bom, pessoal, então isso é tudo que você precisa saber para não ser enganado na internet. Espero muito que a gente tenha te ajudado aí a identificar um pop falso. Lembra de, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, coloca nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida também fala pra gente, a gente vai fazer o possível para responder. E lembra de compartilhar esse vídeo com os amigos, todo mundo que você sabe aí que compra pop, principalmente pela internet. E essa aluna aqui agora vai voltar de onde ela veio, porque eu não vou ficar com pop falso na minha coleção. Então até a próxima!